Só passando aqui no início pra avisar que o narrador tá com a voz de taquara rachada, então não se preocupa, logo mais ele vai estar melhor. Salve! No vídeo de hoje iremos falar dessa pérola. Muitos criticaram o gênero e outros só não gostaram dos personagens. E há aqueles que negam a necessidade disso aqui existir. Mas, hoje eu tô aqui pra defender o Esquadrão Suicida Isekai. Você sabia que isso existia? Já assistiu os primeiros episódios? Fica aí que vamos falar um pouquinho, sem spoiler, sobre essa obra-prima que acabou de lançar e já tá sensacional. Ai, mais um Isekai, mimimi. Respira, hater, não é mais um Isekai, é o Esquadrão Suicida Isekai. Esquadrão Suicida Isekai é um anime produzido pela Warner Bros. Japão, em parceria com o Wit Studio, mesmo estúdio que trabalhou em Attack on Titan e seus 3 primeiros episódios foram lançados nesta quinta-feira no streaming da Max, ou em sites de One Piece. O roteiro ficou na mão do Tappei Nagatsuki e também do Eiji Omehara, o que é genial, já que de Isekai o cara manja. Pra quem não conhece por nome, Tappei Nagatsuki trabalhou em nada menos do que Re:Zero. A história é simples, até porque a proposta é ser assim. Basicamente, na sinopse oficialmente feita por mim, abre aspas. A rapaziada da DC, que geral conhece até porque é vilão do Batman, é reutilizada mais uma vez pela Warner pra testar as ideias malucas dela. Baseado nisso, usaram o Esquadrão Suicida pra concretizar a missão de fazer um Isekai com todos os clichês possíveis, onde a história é igual todas as histórias anteriores. Um mundo com magia, guerra entre humanos e outras raças, salvar o reino, blá blá blá, cabeça vai explodir e é isso, fim da explicação. Porém, eu vou defender isso aqui, ok? Pode parecer simples, até porque é, mas exatamente por ser simples, que é muito bom. Eles não precisam inovar, criar nada novo, pensar em algo mirabolante, nada disso. A graça é ir exatamente no caminho convencional pra satirizar o gênero. Pra quem não conhece, o Esquadrão Suicida é um grupo de malucos e normalmente são os vilões do Batman. Só que esses malucos utilizados de forma correta proporcionaram um ponto ideal entre humor e violência. Ou seja, fazer um Isekai com a Liga da Justiça, pô, muito paia. Agora com o Esquadrão Suicida, aí é algo a se pensar. O Superman lutando com o dragão é meio broxa se tu pensar, mas o pistoleiro sacando a Glock pra matar um orc, pô... Achou que ia ser uma briga de rua? Os orc vêm com lancinha e tal, o malandro saca logo a RPG. Se isso não é incrível, eu tô maluco. Você é maluco sem precisar disso. Quer voltar pro porão, Ethan? Eu fui assistir os 4 primeiros episódios, e esperando menos do que nada. Eu fui imaginando que seria estranho, até porque as produções animadas vindas daqui têm o costume de fazer uma animação um pouco parecida com o traço de anime, ao mesmo tempo que fica tentando manter os padrões de animação ocidental. Um belo exemplo disso é outra animação da Warner, Minhas Aventuras com Superman. É exatamente o que eu tô tentando dizer. Você já deve ter visto algumas pessoas por aí falando que é o anime de Superman. Mas aí quando eu olho aquilo me parece uma animação comum de hoje em dia. Não vai nem pra cá e nem pra lá. Dessa vez não. A Warner decidiu ir 100% de cabeça na adaptação e realmente é um anime. Como eu já citei, é produzido por um estúdio japonês. O traço, a animação e até a dublagem tá em japonês, o que me agradou bastante, porque se tivesse em inglês ia quebrar um pouco o clima provavelmente. Eu não tenho ideia se tem dublado pra nossa língua ou não, porém, se você quiser ver, recomendo assistir com áudio original, porque tem uma imersão maior pro anime. O jeito de falar é exatamente igual ao de outros animes, porque é realmente um anime. Então, no pacote geral da coisa, o áudio original ajuda a entender melhor a proposta. Em relação à animação, eu não sou nenhum especialista, então se alguém puder me ajudar, eu ficaria agradecido. No começo do anime, especificamente, no comecinho, tem uma luta onde a animação é fluida, tudo ok. Mas se você prestar atenção, a animação parece que tá lenta em uma cena onde os personagens estão se movendo rapidamente. Isso foi meio estranho, eu não tinha entendido se a proposta era essa mesmo. Porque só quando eles estavam lá que rolou esse detalhe. Em alguns flashbacks dos personagens, o padrão da animação muda também, então provavelmente é feito propositalmente para diferenciar os dois mundos. Em geral, é uma animação muito boa, mantém constantemente o padrão. Claro que em cenas de ação você nota dinheiro sendo investido, mas em outras cenas onde os personagens só estão conversando, a animação continua boa. Outra coisa importante em relação à animação em si, é o design dos personagens. Os personagens principais são Arlequina, Pacificador, Pistoleiro, Cara de Barro, Tubarão-Rei e Rick Flag, como sempre ele aparecendo. O design deles, no geral, é bem legal, se mantém fiel e ao mesmo tempo que adaptaram para a proposta do anime, então fica aí um ponto positivo. Porém, claro que nem tudo são flores, e isso deve ser falado. No começo, tu olha o Cara de Barro e já acha muito estranho, porque a cara dele não tá de barro. Entretanto, adaptaram, né? Até aí, tava tudo certo. Só que, no momento que colocaram as roupas,
fica impossível não ver o Muzan, porque o cara de barro parece o Muzan. Tipo, olha o Muzan, agora olha o cara de barro. Cara, ambos são idênticos, velho. Outro detalhe muito importante é que a Warner soube administrar muito bem a história pro público. Lá é criado todo um universo. Os personagens têm as características principais, tirando o cara de barro. Neles se perderam completamente. Eu notei que pegaram um traço que a Warner já apresentou pro público em outras produções e reutilizaram os personagens principais. Na minha opinião, é uma maneira de deixar acessível para quem não tá acostumado com animes e o oposto também, porque quem tá acostumado com anime vai só assistir e é só isso. Mas quando puxam detalhes que uma outra bolha conhece, a chance de agradar as duas é maior ainda, já que cada uma vai ter um motivo diferente para assistir. Claro, eles misturarem tudo pode fazer o oposto e deixarem de assistir por conta disso, mas da forma que fizeram ficou tão bem feito que eu não acho que esse seja o caso. Uma coisa que trouxe um diferencial para a história são os personagens de outro mundo interagindo com outros que vieram deste mesmo mundo. O aspecto de serem personagens de moral meio duvidosa foi deixado meio de lado, no sentido que isso não é o ponto principal da personalidade deles. Apesar que eles não fazem nada de graça, precisa sempre de uma motivação, como se uma mão sempre precisasse estar lavando a outra. Um ponto interessante disso é que, mesmo sem destacar explicitamente o fato deles serem maus e tals, preferiram abordar como se fosse algo natural o grupinho só chacenar todo mundo, a ponto de ficar algo extremamente repetitivo. A maioria das lutas, cada personagem faz sempre a mesma coisa, cada um com uma piada diferente sendo repetida diversas vezes. Até que é legal no começo, mas depois fica só previsível, eu diria. É um lance tipo, ele vai fazer tal coisa, e isso dá uma brochada, já que eu não espero nada mais além daquilo. Positivo, Capitão Brocha. O que desperdiça um pouco o potencial de explorar as habilidades individuais mais a fundo. Porém, eu tenho um pingo de esperança em relação a isso. Quem conhece os personagens já sabe o que eles podem fazer. Por exemplo, o pistoleiro dá tiro nos outros e é isso, valeu. Só que dessa vez, rolou um buff nos personagens que definitivamente eu não tava esperando, ao mesmo tempo que não me pareceu bem aproveitado. Como é o Isekai, esse outro mundo tem a magia, e os personagens com poderes, no caso os meta-humanos, recebem meio que um buff, como se a magia estivesse atrelada com os poderes deles, e mesmo personagens que não têm poder nenhum podem utilizar magia. Isso abre a possibilidade para você tornar lutas e cenas de ação mais impactantes, porque eu honestamente não consigo ver a Arlequina batendo no mesmo personagem que o do Barão Rei. Porém, com magia, aí as coisas podem ficar diferentes. Honestamente, pra mim, isso é a solução de roteiro para personagem com poderzinho não carregar o time nas costas e roubar a cena o tempo todo. Claro que a Arlequina e o Pistoleiro são muito bravos, mas o Tubarão Rei é um trator nesse anime. Dito isso, o anime Isekai Esquadrão Suicida merece uma digna nota 9. E até agora, só lançaram 4 episódios no total de 10 dessa primeira temporada. Então minha nota só vale para esses primeiros. Cada episódio desenrolou de uma forma interessante a história e conseguiu trazer muita informação sobre aquele mundo, o que é algo positivo. Eu vou continuar acompanhando essa pérola, e se o Pistoleiro sacar um RPG do nada, minha nota sobe para 10 instantaneamente. Vocês já assistiram ou vão esperar todos os episódios? Comenta aí o que achou até agora e não esquece de beber água. Se inscrever no canal não precisa, né? Como assim eles não são inscritos?